Olá, queridíssimos amigos, irmãos e irmãs do culto do Evangelho da Noite. E hoje nós vamos fazer o culto do dia 17 de fevereiro de 2022, tá? Vamos iniciar o nosso culto com uma página inspiradora do livro Vinha de Luz, e é a lição 37, que é orientação. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vimos-lo, temos mandado. Como já vô-lo temos mandado. É o Paulo escrevendo sua carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. A cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que se concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e de família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueça de verificar se já atendeste a isso. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao nosso patrono São Francisco de Assis. Que em mais essa noite maravilhosa, Senhor, possamos ter contato com as camadas mais superiores ligadas a esse planeta, a essa Gaia, esse organismo terrestre do qual fazemos parte, como humanidade encarnada no momento e depois, num outro momento, como humanidade desencarnada ligada a esse planeta. Jesus Cristo, envolve-nos agora, hoje e sempre, Senhor. E que nós possamos desfrutar
dessa hora de contato com a espiritualidade superior, aproveitando que ela vem nos visitar e reharmonizar os nossos lares físicos e espirituais, os irmãos que compartilham conosco a contemporaneidade, o éon, a senda, quer sejam encarnados ou desencarnados, que todos possam ser beneficiados. Nós estamos exultantes e agradecidos por mais essa oportunidade de aqui estarmos, Senhor. E que nós possamos, então, efetivamente aproveitar esses minutos para fazer a nossa sanitização semanal, ambiental, e a sanitização dos nossos corpos, que são os nossos templos. Jesus Cristo, dá-nos a permissão, Senhor, para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Queridos amigos espirituais, que estão aqui nos assistindo e estão na casa de todos quantos estão assistindo a esse culto, estão sendo visitados. E eles vão participar conosco dessa oportunidade de podermos estudar o capítulo 4 de Marcos. Nós já estamos estudando esse capítulo há um mês, há 4 sessões, né? Sendo essa a 4ª. E eu reparei, ao fazer o estudo para a 4ª, que além das mensagens guardadas em grupos de versículos, como eu venho fazendo até aqui, e claro, né, assim, sempre baseado, eu começo o estudo baseado no pastorino, agrego outras visões, né, saberes, para deixar bem rico a nossa oportunidade de estudo. E, pois aí, notei que esses 34 versículos iniciais, né, que estavam mais ou menos separados em 5 títulos no pastorino, eles juntos, eles compõem uma mensagem. Então a gente vai fazer essa mensagem, essa leitura de oráculo, né? Na verdade, é como se fosse, né? Porque quando a gente lê qualquer livro desses, como eu fiz agora com Vinha de Luz, abri, né? Aquilo ali é uma mensagem do oráculo. Esses livros, eles são oráculos. Na hora que você sintoniza com o universo e pede uma orientação, ela vai vir através desses livros, tipo Minutos de Sabedoria, que é até mais conciso. E esses que foram psicografados pelo Chico Xavier, ainda antes do meio do século passado, né, inspirados pelo espírito de Emmanuel, que são o Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, que é em cima de versículos. E a gente, então, tem estudado, mas a Bíblia, os livros sagrados, vou falar da Bíblia, como um todo, ela tem uma didática fantástica, e assim como o próprio Cristo, né? Aqueles 3 anos que o Cristo passou na Terra fazendo
a pregação dele trazendo a Boa Nova, foram 3 anos em que as coisas foram acontecendo de forma didática, tá? Didático-pedagógica. E quando isso foi materializado na escrita dos livros, de novo, foi de uma forma didático-pedagógica. E agora, olhando cada um dos evangelhos, eles têm uma didática de exibir a mensagem. O Marcos, que a gente está estudando, foi o primeiro evangelho escrito. Ele é bem simples, geralmente nos capítulos não tem muitos versículos, ele tem só 16 capítulos, tá? Então, olha que maravilha como o Marcos estruturou esse capítulo 4. Ele começa nos versículos de 1 a 9 com a parábola do semeador, que é aquela parábola que o semeador saiu jogando semente e uma parte das sementes caiu ao longo da estrada, na parte pedregosa, onde não tinha terra, e a semente sequer vingou. Ela foi comida pelos pássaros ou foi estorricada pelo sol. E tem aquelas sementes que caíram ainda ali na pedra, onde tinha um pouco de terra. Entre as pedras, onde tinha um pouco de terra, ela começa a enraizar, mas não tem tanta terra assim e acaba que ela não vinga. Tem a semente que caiu lá entre os cardos, né, e os cactos, e ela até vingou, mas quando ela foi crescer, ela estava tolhida pelos espinhos, né? E tem aquela semente que, graças a Deus, caiu em solo fértil e aí brotou, mas ela brota com diferentes eficiências. Ela brotou em 1 para 30, em 1 para 60 e 1 para 100. E aí os discípulos, quando o Cristo sai, eles perguntam qual é o significado da parábola e o Cristo faz a explicação para eles. Mas não sem antes falar da própria estratégia de falar em parábolas. E aí o que acontece? Vamos ver se eu fiz aqui minha anotação. Ele conta e depois ele fala, quando ele acaba de contar a parábola desse negócio, né, de que caiu na terra, deu frutos, e aí vingou de 1 para 30, 1 para 60, 1 para 100, quer dizer, mesmo caindo em solo fértil. E aí ele mesmo faz a interpretação, mas ele fala aqui no versículo 9, e disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, em princípio, nem os apóstolos tinham ouvido para ouvir, porque ele no 10, e quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. E aí ele explica que a parábola, então a parábola é o semeador. Ele está falando dele que está andando, as sementes são as palavras. Ele vai jogando essa mensagem da Boa Nova, né? E essa mensagem vai caindo, o solo somos nós, vai caindo no nosso ouvidinho, e aí assim, tem aquele sujeito que ouve, falar e não falou, ele não fixa nada, ele não consegue tirar nada da parábola. Ele saiu dali, ele esquece. Porque ele não está nem iniciado na coisa. E tem aquele sujeito que ouve dentro do templo, faz sentido, mas ele não leva adiante essa palavra como uma filosofia de vida. Aquilo não sai de dentro da religião, do templo. Ele não leva a religião para o dia a dia. E tem o sujeito que até é iniciado, as sementes cai em solo que consegue germinar, mas ele não consegue levar aquilo para a vida dele, ele está tolhido. Aliás, ele até leva, mas na vida ele não consegue
colocar em prática, porque o chamamento do mundo, da parte de materiais, os espinhos não deixam aquela planta proliferar. E tem o outro, os outros que são solo fértil, mas assim, o cara vai acolher e ele vai levar aquela filosofia de vida do Cristo para o mundo, mas vai aplicar de formas diversas, assim, cada um segundo o seu entendimento e a sua sintonia, né? E aí ele está falando do quê? Disso aí, dele, do semeador, da boa nova, que são as sementes jogadas, e do solo fértil, que somos nós. Por que eu estou marcando bem? Porque quando chegar no final dessa interpretação, quer ver? Ele vai interpretar, eu sei com pigarro, né? E disse-lhes, meu Deus, eu fui demais. Aí ele faz a exegese, né? Ele interpreta a parábola para aquele povo que estava lá com ele. E aqui estão semeados. Então ele fala a parábola, e aí por que em parábola e não direto? Porque, olha aqui, vamos ver aqui, ele diz. Aí quando se achou só o Cristo, os que estavam junto dele com os 11, quer dizer, além dos 11 escolhidos, dos 12 escolhidos, os apóstolos, tinha mais gente interessada na parábola. Interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora de todas estas coisas, se dizem por parábolas. Então, para eles, ele pode jogar o ensinamento direto, embora na maioria das vezes eles não entendam de imediato. Mas ele não vai falar por parábolas. Para o povão, ele fala por parábolas porque tem esses diversos solos, né? E então, diversos entendimentos e até o não entendimento. E aí ele vai falar por parábola, porque é uma maneira agrária que todo mundo que for solo fértil vai conseguir reter e vai, cada um, dentro do seu entendimento, levar aquilo para a vida ou não. E aí vem o versículo difícil, que é o 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Mas o Cristo está falando para não ser entendido? Estranho, né? Isso é uma forma, uma forma de falar, né? Que é claro que não é isso que a primeira olhada a gente vê, mas tanto é que aí ele faz a interpretação da parábola e ao final ele diz que, na verdade, né, o que ele está querendo dizer ali? Que ele fala por parábola porque vai acontecer o que estava dito na parábola. Vai ter gente que quem não for iniciado, aquele ensinamento não vai cair, assim como os próprios apóstolos, ao ouvir diretamente os ensinamentos do mestre, que são altamente iniciáticos na época, né? Assim, se é até hoje, imagina na época, que é uma maneira de viver, né? É uma filosofia de vida para a felicidade. E aí ele vem, no final que ele faz a interpretação, essa interpretação que eu acabei de falar para vocês, ele fala no versículo 21, que são 3 vezes 7, né? E disse-lhes, porventura a candeia para se deixar debaixo do alqueire ou debaixo da cama, ou é para ser colocada em cima do velador?
Então você acende uma lâmpada, né? Uma candeia é uma lâmpada. A lâmpada parecida com aquela lâmpada de Aladim, que parece um bule de chá da vovó, você acende aquilo ali e põe embaixo do seu móvel ou da cama? Não, você põe em cima do alqueire, que era um móvel feito para receber isso, que é para iluminar a luz e para o ambiente todo, para iluminar o ambiente. Porque nada há encoberto que não seja para ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Porque nada há encoberto que não seja para ser manifesto. Então, tudo que aparentemente está velado, na verdade é para ser desvelado, não é? Quando o Cristo partir, o que vai acontecer é o véu dos santos, que separava o lugar onde guardava os livros, né? A mensagem de Deus, que naquela época só tinha o Velho Testamento. Aí aquilo é rasgado, mostrando que não há mais essa cisão entre Deus e o povo, o mundo espiritual e o povo, e o mundo material. Essa segunda interpretação é mais a posteriori, mas já naquela época queria dizer isso. Porque o próprio Filho de Deus estava ali na Terra encarnado e tinha se apresentado. E aí, porque nada, se alguém, continuação desse, que não há nada oculto que não seja para ser desvelado é literalmente tirar o véu, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Entende? Aí agora, lá eu falo em parábolas para que, ouvindo, não entendam, vendo, não vejam. Ou seja, para que aqueles que não estão ainda sintonizados, eles vão continuar na procura, evoluindo, para chegarem à sintonização e ouvir e receber a palavra dentro de si. O que é receber a palavra dentro de si? É encontrar uma sintonia interna. É quando o Cristo fala, você ouve a palavra do seu avatar, né? O Buda, né? O Confúcio, e aquilo tem uma ressonância interna. Você sente uma verdade, não é saber racionalmente. É você sentir. Então, ele fala, e diz, atendei o que eu vi de comedida. E aí ele avança. Então, por que eu estou relembrando esse pedaço e relembrando mesmo? Relembrando a mensagem, trazendo a mensagem. Porque de 0 a 34 tem uma unicidade. E que você lendo rápido, ou mesmo em pedacinhos como aqui, você tende a não valorizar e não perceber a mensagem que traz o próprio encadeamento das parábolas, que na verdade ele vai entremear com o item explicação das parábolas, que na verdade é das parábolas, ele está explicando essa do semeador, mas indiretamente está dizendo o motivo das outras. E aí, em seguida, a partir do versículo 26, é a semente. Entendeu? A semente, o que traz essa parábola? Aí você fala, poxa, mas ele falou do semeador, agora ele está falando da semente. E o que ele traz na semente? Ele dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse sementes à terra. Aí o povo já fala, meu Deus, mas de novo? Já acabou de falar do semeador? Como se um homem lançasse semente, você vê que não é mais um semeador, é um homem. Ele lançasse semente à terra e dormisse. E se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva, a plantinha, né? Está nascendo. Depois a espiga. Por último, o grão. Cheio na espiga, cheio de grão na espiga. Vem a espiga e depois o grão matura.
às vezes da maneira que foi escrito, também dificulta o entendimento. E quando já o fruto se mostra, né? Quando vem, o verbo é muito bom, né? Quando ele fala que quando o grão é entregue, ele está pronto, né? Envia logo a foice. Em outras traduções, quando o fruto já se mostra, mete-se logo a foice. Envia. A palavra que está lá no original é envia. Então, quando o fruto é entregue, é enviado logo a foice. Quando o sujeito está pronto, ele faz a transição. Vem a colheita. Não no sentido... Repara, todas as parábolas são agrárias e todos os termos são agrários. Entende? Então, repara, agora ele falou mas ele está falando da mesma coisa? Não. No primeiro era o semeador. Ele estava falando da posição dele perante a humanidade. Inclusive, estava descrevendo a própria ação dele nesse momento. E aí ele fala da semente. A semente, então ele agora está falando da função da mensagem. E o homem semeia. Um homem. Cada um de nós. Agora nós somos nós. O homem somos nós. Na primeira nós éramos o solo. Então, esse solo que pode receber ou não a semente, ele vai se desenvolver ao longo da sua trajetória terrena. Como? Ele nem sabe. Porque a terra, por si mesma, frutifica. Então, quando ele joga lá a semente, ela vai se desenvolvendo. A gente vai vivendo ao longo de várias encarnações, fazendo coisa errada, pagando, mas também avançando, sendo melhores a cada dia, no início não intencionalmente, na base da paulada, mas depois isso vai ganhando corpo, a gente vai começando até a ouvir, ficar maduro para ouvir a mensagem, e aí nós vamos desenvolvendo a ponto de sermos solo fértil. E aí o capítulo segue. Depois da semente vem, da versículo 30 ao 32, a mostarda e o fermento. O que na mostarda e o fermento está descrito? Aí você vai falar de novo, mas Mauro, de novo semente, mostarda, e vai falar do grão de mostarda como semente. Meu Deus, ele vai repetir o ensinamento? Não. Agora ele vai falar dessa progressão que o homem mesmo não percebe. O homem encarnado naquele momento ali junto ao Cristo, até os apóstolos, ele não estava percebendo o que estava acontecendo. E de novo, o Cristo lançando o grão de mostarda. O que fala do grão de mostarda? Dá para até para ler, porque são só três versículos. Mas tendo sido semeado aqui, e ele faz um chamado. E dizia, Cristo, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Você vê como é que ele é didático? Porque ele lança a pergunta para as pessoas ficarem pensando, mas ele mesmo vai responder. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, como a semente da parábola anterior, e faz-se a maior de todas as hortaliças, em alguns outros evangelhos, de todas as leguminosas, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se, em algumas outras traduções, nidificar, debaixo de sua sombra. Essa mostarda aí, porque tem gente que gosta de ficar contestando parábola. Essa mostarda aí não é uma mostarda conhecida da gente. Não é a mostarda folha que você compra na feira para fazer refogadinha, nem é a mostarda, o grão de mostarda, do qual vem o molho.
Tá? Isso é uma mostarda lá da Palestina, é uma outra espécie que vira uma árvore de 2 metros de altura, que as aves podem até ir lá. Então, assim, não se deixem abater pelo vocabulário. As aves podem aninhar-se. Quer dizer, aninhar-se é fazer ninho, ou nidificar, em outras traduções. Em algumas fala, ela se torna a maior de todas as hortaliças. Eu não chamaria de hortaliça uma coisa que vai virar uma árvore. Provavelmente, mas eu não sei como é que é o fruto, é uma leguminosa, como tem em outras traduções. Enfim, a parábola não é para você ficar fazendo um cavalo de batalha, como tem gente chata que fica, o semeador jogou na pedra, mas isso o Cristo está contando uma história. Não é para julgar o semeador. Esse semeador não vale nada, joga a semente na pedra, não viu que caiu na pedra? Não é isso. É para você analisar a história que o Cristo está contando. Então aqui tem a semente. E aí ele vai falar a razão das parábolas. Né? Ele vai dizer que antes era a explicação das parábolas, depois lá da primeira parábola. E aqui é a razão das parábolas, né? E sem parábolas, e com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra, segundo o que podia entender. E sem parábolas, nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Entende? Para o povão, parábola. Porque o povão tinha todo tipo de gente, aquele tipo que ia ouvir e entender, e o pessoal que não ia entender logo. Quem não ia entender nada, não ia entender nada mesmo, porque não ia depois lembrar nem da parábola. Talvez lembrasse um pouco porque ela era agrária. Então eram todos exemplos do dia a dia deles, e que todos eles conheciam. Mas essa pessoa que naquele momento não entendia nada, depois, com o tempo, ela vai ganhando entendimento, conforme ela vai vivendo e vai evoluindo. E ele falava em parábola porque a pessoa que não entendeu na hora, mas guardou, ela fica revivendo aquilo durante anos da vida dela, e de repente aquilo vai começar a fazer sentido para ela. Né? Agora, para os discípulos e aqueles outros que ficaram lá com os discípulos, que eram pessoas interessadas também, que tinham nível para ser discípulo, aí ele falava direto. Ele falava ensinamentos. Não quer dizer que eles entendessem. Aí eu trago aqui como exemplo, eu adoro trazer esse exemplo, acho até que já usei aí nos estudos atrás, de João 6. Quando ele fala, esse é o ensinamento máximo, que realmente, depois que ele falou, ficou todo mundo abalado, né? Que é aquela coisa de ele se colocar no lugar do cordeiro. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ele manda essa direto lá para os apóstolos. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. E quando ele jogou, e aí os discípulos ouviram isso e ficaram assim, questionando, né? Quer ver? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, hein? Difícil esse ensinamento. Quem o pode compreender? Vocês falaram saindo da sinagoga. Ele falou isso lá em Cafarnaum, na sinagoga. Sabendo, pois, só que eles estão falando isso lá na porta da sinagoga e Jesus está lá sabendo, né? Sabendo, pois, Jesus que em si mesmo que os seus discípulos murmuravam isto, disse-lhes: isto vos escandaliza? E aí ele vai dizer que eles não precisam acreditar. Por isso, quer ver? O Espírito, carne. E aí ele fala: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele.
Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Ou seja, você não é obrigado a seguir Cristo. Você não é obrigado a acreditar. Se você não está ainda pronto, quer retirar-vos, o Cristo fala isso para os apóstolos, os 12 que ele chamou e que eram os melhorzinhos naquela época. Né? Se vocês não quiserem mais me seguir, não tem problema nenhum. Isso pode acontecer. Quer retirar-vos? Gente, isso é libertador, isso ninguém enfatiza isso nos estudos. O avatar per si, as pessoas estavam ali a 1 metro do Cristo, uma fonte de luz. Mas se você não está sintonizando, não adianta. A vibração do avatar torna o ambiente etéreo. Mas para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, ele não vai per si mudar a sua padrão vibratório e fazer a metanoia. Isso cada um tem que fazer, semeando sua própria terra. Jogou o grão vai crescer, como ele nem sabe, o homem que jogou. Então que o Cristo eu achei importante a gente perceber essa unidade, porque ele fica falando do semeador, da semente, da mostarda, e dá a impressão que ele está sempre repisando a mesma coisa. Na mostarda ele está falando da própria mensagem que ele trouxe, que está ali ele falando, e essa mensagem vai se difundir e mudar o mundo, tá? Para quem a receber. Então agora nós vamos passar ao nosso momento do nosso passe, que nós receberemos com muita energia, com muito poder e glória, das mãos dadivosas dos nossos guias e protetores espirituais. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, e tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis à nossa necessidade de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços
os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subservientes. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e à sua falange espiritual, graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, espíritos benfazejos, espíritos simpáticos e amigos que tanto nos auxiliam, Senhor, no nosso dia a dia. E agora, então, nos auxiliam na nossa retidão mental. Além de cuidarmos das nossas ações do dia a dia, cuidarmos do nosso pensamento, do que plasmamos mentalmente no mundo. Sim, das nossas ações, sim, sempre. Que possamos estar sempre amparados, envolvidos e conduzidos por essa espiritualidade maior, mas também, Senhor, agora, cada vez mais, cuidado com o nosso pensamento, com o fluido cósmico universal que jogamos para essa humanidade, para esse universo, para essa espiritualidade. Jesus abençoa-nos, hoje e sempre, em nossa missão, em nosso dia, em tudo aquilo que podemos fazer, Senhor, no nosso dia a dia. E como estamos contribuindo para essa humanidade terrena, encarnada e desencarnada, para esse éon, Senhor. Senhor, que possamos jogar um quanto de energia para a saúde do planeta, para a saúde dessa humanidade encarnada e desencarnada, um quanto de energia para a transição planetária, um quanto de energia, Senhor, para envolver todos esses nossos irmãos que estão na difícil posição de mando, de tomar decisões, todos esses irmãos que estão passando por provas, essas provas decisórias, essas provas que envolvem, às vezes, populações inteiras, que vão ser afetadas pela tomada de decisão de um único homem. Dessa forma, Jesus abraça todos esses irmãos, abraça nós outros e dá-nos a permissão para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco de Assis, paz e bem, Senhor. Graças a Deus. Dá-nos uma excelente semana, na paz e no amor do Cristo, agora, hoje e sempre.